Olá! O encontro de hoje, aqui no âmbito da segurança pública, nós vamos falar um pouco sobre percepção da violência. Como é que a gente percebe, se é que a gente percebe, quando a violência está acontecendo, seja conosco, seja no nosso entorno? Parece que o assunto de início não provoca muita dúvida, né? Parece que nós estamos falando de coisas que são óbvias. Ah, alguma coisa aconteceu na violência, ela foi percebida. Será que é assim mesmo? E a segunda questão, que talvez seja a primeira questão, de qual violência estamos falando? O que é a violência quando nós nos referimos à violência praticada contra as mulheres, contra as adolescentes? Então, o encontro de hoje vai passar por este eixo temático, a percepção da violência como ocorre e quais são as violências com as quais nós temos que lidar quando nós estamos pensando em Lei Maria da Penha e qualquer outra forma de assunto relacionado a esse campo. Então, na primeira questão, que vocês já acompanham na nossa tela aqui compartilhada, é essa. A experiência com a violência, ela parece alterar a maneira como a gente testemunha a violência com alguém do nosso gênero, nossas amigas, familiares, colegas de trabalho, até com pessoas que nós não conhecemos, mas que nós eventualmente possamos estar vendo o que está acontecendo ou inferindo o que está acontecendo. E uma coisa muito interessante nisso tudo é que à medida em que a mulher ela sofre violência, seja de qual nível for, ela passa a ter um olhar mais acurado, que é o que as estatísticas vão mostrar nas pesquisas que chegaram agora, mês passado, às nossas mãos, são pesquisas fresquíssimas, conduzidas pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e que mostram isso, que quando nós sentimos a dor, onde a pedra machucou no nosso calçado, a gente também passa a ter uma sensibilização maior para lidar com a questão da violência. Quanto mais longe nós estamos da violência vivida ou da percepção da violência em nós, nós também nos tornamos mais insensíveis, se é que se possa usar essa palavra, com relação à violência que a outra pessoa está sofrendo também. Isso é muito interessante, porque a gente, num primeiro momento, pode pensar que rapidamente nós vamos notar que alguém está sendo violentado de alguma forma. Só que não, né? Isso é muito sofisticado, isso está muito engendrado, muito misturado na nossa cultura patriarcalista, machista, de forma tal que nós, mulheres, não estamos longe e não estamos digamos assim, não afetadas por esse mesmo machismo, por esse mesmo modo de perceber a mulher como alguém que deveria estar acostumada a sofrer violência e a lidar com isso como se não fosse nada, como se fosse assim mesmo. Os homens são assim mesmos, nós mulheres somos assim mesmas, e a família é assim mesmo. Então, é assim que a vida é, e, portanto, nós devemos deixar de lado essa coisa que muita gente diz que é um mimimi, que é um excesso de sensibilidade, que é um excesso de valor para a vida cotidiana, para a vida como ela acontece. E é por causa dessa mentalidade que às vezes nós reproduzimos, ensinamos os nossos filhos, ensinamos as nossas filhas a serem tolerantes, a serem coniventes até com as violências que permeiam a nossa vida, que permeiam a nossa sociedade, o nosso bairro, o nosso local de trabalho. Isso tudo é muito, mas muito importante. E isso tudo merece ser tratado com a mais
profunda dignidade e a mais profunda sensibilidade da nossa parte. Na segurança pública, isso acaba moldando a forma que, inclusive, os próprios agentes de segurança pública têm na hora que vão lidar com uma vítima, né? Essa visão de mundo, de que tudo é muito mimimi hoje em dia, que sempre foi assim e agora se está criando um oceano com um pingo d'água, isso acaba fazendo com que a gente, às vezes, vire as costas e deixe de tratar a violência da forma adequada, que a gente deixe de ouvir, de ter um coração apto a escutar uma vítima de violência, inclusive no próprio meio das polícias, isso ocorre. As polícias, elas não são apartadas do mundo real, digamos assim. As polícias, mesmo aqueles agentes de polícia que estão envolvidos com delegacias especializadas no trato da violência contra a mulher, eles não vieram de um outro planeta. Os policiais, eles são cunhados, eles são moldados na mesma sociedade que todos nós. E embora a formação das polícias deva ir ao encontro e crescer no entendimento de como as violências acontecem contra as mulheres, as meninas, as adolescentes. Por outro lado, o assunto é tão profundo, é tão arraigado no meio da sociedade, no meio dos movimentos sociais em geral, nas igrejas, nas famílias, que muitas vezes acaba ficando reticente esse comportamento de não competência na escuta qualitativa da mulher que é vítima da violência. E é disso que a gente vai falar nesse encontro. Como é que isso acontece? Por que que isso acontece? Como é que a gente pode perceber ou não, ou simplesmente ignorar a prática da violência no nosso meio? Vamos lá, então. Vamos primeiro trilhar em alguns conceitos que são importantes hoje nesse encontro, que serão aqueles que a gente mais tarde vai puxar de volta, que é o que é violência sexual, o que é violência física, o que é uma violência psicológica. Tá aí. A violência, na lei do âmbito da Maria da Penha, vai falar da violência que é provocada, que é praticada por um parceiro íntimo. Mas como assim um parceiro íntimo? Né? Por incrível que pareça, e é disso que nós vamos tratar, boa parte de toda a violência que acontece, ela é praticada no âmbito da intimidade, dentro das casas, dentro das famílias. Seja ela violência física, psicológica, sexual, o volume maior é praticado dentro de casa, meu povo. Não é aquele negócio do filme hollywoodiano que a mulher é arrancada da via pública, enfiada num carro só, e ela sofre estupro, ela sofre toda sorte de abuso por alguém que ela nunca viu na vida antes. Em geral, o volume maior das violências é praticado no dia a dia da vida, no dia a dia das relações. E é por isso que o assunto acaba sendo tão complexo e, ao mesmo tempo, extremamente sutil. Por quê? Porque vai percorrer o nosso emocional, vai percorrer as nossas afetividades, vai mexer com as coisas para as quais a gente passou a vida inteira se preparando na sociedade ocidental, e agora ainda, mesmo no século XXI, em 2023, que acabam se misturando com os nossos sonhos, de muitas e muitas de nós que ainda mantêm aquela ideia de que eu quero crescer, eu quero me tornar uma mulher adulta, eu quero construir uma família, eu quero ter um amor na minha vida, um parceiro, e que isso vai ser a realização dos meus sonhos de princesa lá da minha infância, da minha adolescência. Isso entra em choque
quando começa a acontecer e entra em choque com aquelas ideias nas quais nós fomos formadas de que nós temos que ser pessoas, mulheres, jovens, meninas, adolescentes, compreensivas, perdoadoras dos nossos cônjuges, dos nossos companheiros, perdoadoras daqueles que dizem que nos amam e que praticam atitudes que nos chocam, que nos magoam, que nos machucam. Essa a ideia de que a violência é provocada, na maior parte, por parceiro íntimo, ela é muito ampla porque ela, assim, ela vai lidar com os nossos danos físicos, as agressões no nosso corpo, na nossa carne, as agressões que são sexuais, psicológicas, e que tem outros comportamentos no meio disso tudo de nos controlarem, de nos manterem cativas, sob jugo, enquanto nós estamos dentro de uma relação, né? Se cria daí, muitas vezes, todo um ciclo vicioso de condutas em que se ofende a pessoa no primeiro momento. Daqui a pouco se provoca um apertão no braço, se cria ali um hematoma, uma equimose, né? O inchaço, o roxo no braço. Daqui a pouco se tem uma relação sexual não consentida, que não é do teu gosto de querer ter, em que você, dentro dessa relação, às vezes passa a ser xingada, a ser menosprezada, diminuída, e tudo isso vai no pacote, num bolo só, que parece que não tem mais controle, que se vai e volta, a relação entra num ritmo de adoecimento, de agravamento, que é muito importante e que produz consequências na nossa vida prática que estão muito para além só, que não é só, mas de nos sentirmos pequenas, diminuídas, magoadas, ofendidas, entristecidas. Então, prestem atenção nessa ideia. A violência é provocada na maior parte do tempo por nossos parceiros, parceiras íntimos. Isso é muito sério, porque boa parte do tempo isso tudo não tem uma testemunha, como aquela ideia da testemunha, como a gente vê nos filmes, de que alguém estava vendo, alguém estava filmando, alguém estava ali ouvindo o que estava acontecendo conosco, mulheres, na hora em que fomos agredidas. E por causa dessa dúvida, de horas, me disse, eu sofri violência porque me disse isso, me fez aquilo outro, aconteceu isso, mas ninguém viu. Ninguém estava ali dentro das quatro paredes da minha casa para ser a minha testemunha na hora em que eu procurar a delegacia de polícia. Ou o meu companheiro, a minha companheira me machucou de N formas e não ficou um roxo no meu olho, no meu corpo, eu não estou com um sangramento, eu não estou com uma lesão na minha genitália para que eu possa ir lá na delegacia de polícia dizer: olha, eu fui vítima de violência doméstica, eu preciso de ajuda, eu preciso de proteção. E nessa dúvida, muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, a mulher, a jovem, a adolescente fica na dúvida se ela vai ou não ser escutada, se ela vai ou não ser acolhida numa delegacia de polícia. Ela tem medo, ela tem dúvida se ela vai chegar diante de um policial civil ou diante do policial militar e contar o que aconteceu com ela e se vão ficar olhando para ela e dizendo: mas eu não estou vendo nada. Eu acho que isso é uma frescura. E por causa dessa dúvida, por causa dessa maneira de enxergar a violência que ainda existe entre nós, a mulher deixa de procurar
aquele primeiro momento, aquele primeiro encaminhamento da proteção que ela precisa e que vai, às vezes, romper com o ciclo de violência na vida dela. Na dúvida, ela acaba ficando. Ela acaba deixando a situação ir acontecendo, acontecendo, e ela vai se sentindo cada vez mais impotente, vai se sentindo cada vez mais sozinha e sem saber o que fazer. É preciso que a gente discuta isso, que a gente perceba que não é assim que a legislação vê e que as delegacias de polícia e os policiais, as policiais, seja militar, seja civil, seja qual for, devem enfrentar a situação. Nós precisamos falar do que está acontecendo conosco. Nós precisamos chegar diante das autoridades e dizer: isso está acontecendo comigo. Eu quero um basta, eu quero proteção. Eu preciso que seja tomada providência. Ok? É disso que nós vamos falar agora nesse encontro. Então, falando de violência doméstica, falando de parceiro íntimo, nós temos aqui adiante a violência contra a mulher. Ela constitui o que é a violência contra a mulher? Prestem atenção nesse conceito. A violência contra a mulher constitui qualquer ação ou conduta que é baseada no gênero, no fato dela ser mulher, né? E isso pode causar a morte, um dano, seja ele físico, seja no seu patrimônio ou qualquer outra natureza, um sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado. Olhem só, é qualquer ação ou conduta. Qualquer ação ou conduta. Isso é muito grande, isso é muito amplo. E está dizendo a lei que não basta só que seja lá diante dos olhos de alguém, de uma testemunha, de um smartphone que filmou a violência, mas também é no âmbito privado, mesmo quando a mulher não tem ali uma filmagem, mesmo quando a mulher não tem ali uma testemunha ocular do que aconteceu com ela. Então, notem o grande avanço na legislação da violência contra a mulher, porque não tem mais aquela coisa que se falava há muitas décadas atrás, de que só é uma violência contra a mulher se ela chegar diante de uma autoridade policial em algum lugar dizendo que está com o rosto machucado, o corpo machucado, ou que ela está com a genitália machucada porque ela foi abusada sexualmente. Ela vai chegar e ela tem o direito de chegar diante de uma autoridade, das polícias, enfim, das instituições que estão aí para nos guardar, nos proteger, e dizer que ela está com sofrimento físico, que ela está com sofrimento sexual, que ela está com sofrimento psicológico, ainda que isso não tenha resultado no corpo dela uma marca que seja visível. É importante lembrar que no estado de Santa Catarina, as delegacias de proteção à mulher, à criança, ao adolescente e ao idoso, são delegacias especializadas, elas possuem um corpo bastante importante de trabalho dentro da psicologia policial. As delegacias já passaram a ter e estão sendo ampliadas e criadas as chamadas salas lilás, que são locais próprios no atendimento diferenciado, privado dentro da delegacia, para o acolhimento da mulher vítima. São avanços que parecem pequenos, mas que não são pequenos. Isso mostra que estamos avançando e construindo uma maneira nova de acolher a mulher vítima de violência. E que esse lugar precisa existir. A mulher não pode chegar e estar dentro de uma delegacia toda aberta, com um monte de gente que ela nunca viu mais gorda na vida,
lidando com outros crimes, outros casos, e ela chega nessa condição de sofrimento psicológico, psíquico, sexual, físico, e ela não ter um lugar onde ela possa estar em reservado, contando minuciosamente tudo o que aconteceu com ela. Por quê? Porque é muito complexo, muito difícil. É muito doloroso para a vítima de violência chegar e contar o que aconteceu com ela, como ela foi abusada, o que que fizeram com ela e como isso aconteceu. Isso demanda uma escuta do policial, da policial bastante qualificada. Isso demanda uma escuta da voz da mulher, daquela pessoa que está ali diante dela, receptiva e empática, né? Isso precisa algo assim muito especializado, não é de qualquer jeito, de qualquer forma que se faz isso. Não que os outros crimes não sejam importantes e que tenham o seu lugar dentro da segurança pública, como de fato devem ter, porque é para isso que serve esse serviço público essencial que é a segurança. Mas a violência contra a mulher é bastante específico, é um negócio bastante sofisticado, como eu costumo sempre dizer, ele é muito sutil às vezes. E se não houver uma escuta muito qualificada, essa sutileza se perde. E na hora de se levantar as provas, de se levantar todo o pacote que envolve essa prática criminosa, acaba um prejuízo sendo colocado ali para essa mulher. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Nem nós, policiais, podemos deixar isso acontecer e precisamos sim serem. Nós precisamos, como polícia, sermos o primeiro lugar garantidor da defesa dos direitos das pessoas. E muito, muito especialmente no combate à violência contra a mulher em todos os âmbitos. E nós, enquanto sociedade civil, precisamos militar e pleitear o nosso lugar na acolhida e na defesa dos nossos direitos. Nós precisamos, sim, construirmos lugares de discussão sobre como encaminharmos as nossas causas e em como encaminharmos as nossas discussões sobre como acolher as mulheres vítimas. Notem que a violência contra a mulher, então, a partir do momento que é qualquer conduta, que é qualquer ação, isso amplifica a maneira como nós teremos que lidar doravante com esse assunto. Mantenham isso em mente. A violência contra a mulher é qualquer ação ou conduta baseada no gênero, baseada no fato dela ser mulher, dela ser historicamente um tipo de ser humano como que de segunda categoria, como que de segunda linha, como alguém que precise ser tolerante à própria violência sofrida. Isso precisa acabar, isso precisa ser modificado e passou da hora de fazermos isso, não é mesmo? A violência física. De todas as violências que nós podemos falar que a mulher sofre, a violência física, ela acaba sendo aquela que é talvez a mais fácil de se perceber e dramaticamente aquela que muitas vezes culmina na morte da mulher. Ao passo que é a mais fácil de se perceber, é aquela que, se não coibida, impedida, cerceada de vez, acaba no feminicídio. Porque não começa, dificilmente a escalada da violência, o nome já diz, é uma escalada, é de passo, 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 subindo, se aprofundando na gravidade e que começa de uma forma, às vezes, muito pequena, supostamente muito pequena. A violência física, então, é qualquer conduta, qualquer, que ofenda a integridade ou a saúde corporal da mulher. Notem,
Não é só ela estar inteira, não estar machucada, mas a saúde corporal dela está em questão. E nisso aí vai entrar uma série de atitudes, vai entrar uma série de atos, de práticas, como tapas, os socos, os chutes, as surras, os espancamentos generalizados. Muitas vezes, e aí se cria toda uma confusão, às vezes, a mulher chega em uma delegacia de polícia e ela diz: Olha, eu levei um tapa e algum policial não preparado, alguma policial não preparada, eventualmente possa olhar e dizer: Mas você não tem marca nenhuma. Você não tem lesão, não ficou roxo, não inchou, não dá para fazer nada porque não tem nada. Isso não é verdade. Não é isso que a lei fala. Se você foi agredida, se você sofreu um soco, um tapa, qualquer tipo de ofensa à tua integridade e saúde, e você não ficou com marca no corpo, você tem direito de fazer registro, você tem direito de comunicar o que aconteceu contigo. Coloca isso no papel. Tome uma providência e não permita que isso se torne uma rotina na vida. Não permita que isso seja levado como se fosse normal na vida. É normal a mulher apanhar, é normal a mulher levar soco, levar um chute, levar uma surra, ter objetos dentro da sua própria casa arremessados contra ela, né? Facas, levarem marteladas, né? Objetos que são jogados na sua cabeça, no seu corpo, cigarros que são apagados na sua pele. Quantas coisas terríveis e grotescas acontecem dentro das casas, nas famílias, porque vai se tolerando toda uma prática de abuso contra a integridade da mulher, contra a sua saúde física. Muitas vezes a mulher adoece, porque ela apanha, ela leva chutes, às vezes no seu abdômen, né, no seu corpo, que não ficou uma marca externa, mas por dentro algum órgão foi atingido, às vezes o seu útero, o seu ovário, a sua vagina, às vezes algum órgão do abdômen mais alto, e a mulher passa a ter uma série de transtornos na sua saúde por conta de uma violência que está lá dentro, mas não está verificada a olhos nus. E às vezes ela deixa de reportar às autoridades, seja a polícia militar, ela deixa de acionar o 190, ou ela deixa de ligar para o 181, o 180 para fazer a denúncia, mesmo quando ela conta para uma amiga, para uma familiar, ou às vezes algum membro da família fica sabendo, acaba não ligando para nenhum telefone desses disque denúncia, o 180, o 181 ou para o 190, para denunciar porque ela viu que não ficou um roxo ali. E ela não faz nada, ela não toma nenhuma atitude porque ela pensa que não tem como provar o que aconteceu, né? Nós precisamos mudar isso. E isso se faz à medida em que a nossa percepção da violência, que é o grande tema desse encontro de hoje, nós percebermos que a violência está acontecendo e que essa violência não necessariamente vai deixar um rastro que os olhos consigam ver, ou ouvidos ouvir, ou que nós gravamos, ou que nós registramos de alguma forma por um smartphone ou de alguma outra forma. A nossa percepção de violência, ela precisa ser mais fina. A nossa percepção da violência precisa ser mais acurada. E isso se faz à medida em que nós temos uma sensibilidade
para os nossos direitos. Não só aqueles que nos tocam de maneira direta e imediata, mas aqueles que tocam as pessoas que estão na proximidade da nossa vida. Eu me lembro bem que em 2019, por ali, na época que eu fazia ainda mestrado, numa aula determinada que nós tivemos, nós ainda estávamos em aulas presenciais, foi um tempo antes da pandemia do Covid-19, e eu me lembro que havia uma grande sensibilidade nas conversas entre nós, acadêmicos, porque se falou muito, se divulgou. Nós estamos aqui na cidade de Tubarão, né, sul do estado de Santa Catarina, e se falava de uma série de programas de violências que as mulheres do oeste catarinense estavam passando. Se falavam das mulheres, em particular da zona rural, de como a violência doméstica acontecia lá no oeste com mulheres que moravam em zona rural. Realmente, era dramática a situação, por N motivos. Por essa sofisticação de como a violência contra a mulher acontece, e também pelo fato de muito da situação geográfica da mulher da zona rural, de um certo isolamento que às vezes ela tem que enfrentar na vida de trabalhadora rural, de estar morando naquela casa um pouco mais isolada, em que ela tem ali, às vezes, o próprio agressor, o companheiro, a pessoa que intimamente está na vida dela, ou familiares, e ela não tem muito para quem contar o que acontece, nem ninguém está lhe vendo o que acontece também. Mas, falando dessa violência contra a mulher da zona rural do oeste catarinense, o que eu trouxe para nossa discussão em sala de aula, e que eu conto para vocês assim, é que nós que moramos, boa parte de nós em perímetro urbano, em qualquer município de Santa Catarina e nesse país afora, nós estamos ali no dia a dia das nossas cidades, testemunhando a violência contra a mulher. Nós estamos no trabalho testemunhando a violência contra a mulher, seja na forma do assédio sexual, seja na forma do assédio moral, seja na forma da própria violência física, psicológica. E nós estamos, às vezes, focado com a violência que acontece no outro lado do estado, e nós estamos fechando os olhos para a violência que está no nosso bairro, no nosso prédio, no nosso trabalho, nas nossas escolas, nos nossos hospitais, no comércio, nas indústrias, enfim. Por quê? Era a pergunta que eu fazia naquela época e eu faço aqui para você agora. Por que que a nossa percepção da violência, às vezes, é mais acurada e nós conseguimos falar e emitir opiniões e ter algum comportamento com aquela violência que está lá longe, no outro lado do estado, no outro canto do país ou fora, no exterior? Por que que a nossa percepção da violência ela é mais dissimulada ou até quase cega quando a violência está diante de nós? Será que a violência ela precisa ser da ordem de uma morte, de um estupro aberrante, grotesco, para que a gente perceba, a gente fale, a gente denuncie? Será que o nosso envolvimento com a causa do enfrentamento à violência não precisa mudar? Todos nós, enquanto sociedade, precisamos estar comprometidos com segurança pública. Todos nós precisamos, devemos estar comprometidos no combate à violência contra a mulher, contra a adolescente, a criança, a menina, né? E nós não podemos dizer que não podemos nos meter porque é um assunto privado. Esse não é um assunto privado. Segurança pública, violência contra a mulher é um assunto de todos nós, de todas nós, de
todes. Não há desculpa para nós virarmos as costas para esse assunto que é grave. Então, a violência física, falamos ali. E a violência sexual? Violência sexual é o estupro? É só o estupro? A mulher precisa ser toda machucada, a mulher precisa ser toda revirada em sua genitália, em seu sistema reprodutivo, para ela ter sido considerada uma mulher violentada sexualmente? Não, a lei não diz isso. A violência sexual contra a mulher, contra a menina adolescente, é a ação qualquer que obriga a pessoa a ter contato sexual. Sexual não é só físico, tá, gente? Sexual é físico ou verbal também. Ela, se for obrigada a participar de outras relações sexuais com uso de força, intimidação, coerção, chantagem, suborno, manipulação, ameaça ou qualquer outro mecanismo que anule o limite da vontade pessoal. Isso é gravíssimo. Notem, violência sexual é algo muito grande e muito amplo. E por causa daquela ideia, daquele modo em que fomos acostumadas a sermos criadas. Eu tenho 55 anos, então eu sou de uma geração que vem acompanhando as mudanças na vida das mulheres, e como policial civil há 30 anos, completando o mês que vem nessa carreira, o que eu vejo é que ainda há uma grande, profunda dificuldade em nós acharmos que violência sexual está acontecendo quando não tem um estupro. Nós não conseguimos ainda ter esse feeling, essa noção mais sensível de que se alguém, se uma mulher, uma jovem, enfim, qualquer pessoa, ela é coagida, intimidada, ela é chantageada a praticar sexo, seja físico, verbal, e ela não quer isso. Ela está sendo violentada. E notem, isso dentro de um casamento, dentro de uma relação estável, dentro de um convívio íntimo. Você não é obrigada, quando não quer, a nenhum tipo de relação sexual, ou física ou verbal. Você não deve estar sujeita a ser manipulada, ameaçada, coagida, intimidada a servir o seu marido, o seu companheiro, a sua companheira, porque você tem um relacionamento afetivo. Você não é um objeto, mulher. Você não é um objeto, jovem. A tua vontade tem que contar, o teu desejo de praticar um tipo de relacionamento sexual, físico ou verbal, precisa ser porque você quer, você deseja isso. E não porque você é coagida, porque você casou, porque você mora junto. Quantas vezes, mas quantas vezes em toda a minha carreira, e vendo não só os casos em que eu trabalhei, mas os casos que chegam à delegacia de polícia. Eu trabalhei em delegacia de proteção à mulher em Joinville, no início de carreira, e trabalhei também aqui em Tubarão, e depois trabalhando com os outros crimes no restante da minha carreira, mas uma tônica sempre muito grande nesse tempo de atividade policial foi essa situação da mulher narrar a sua violência, quando às vezes ela já chegou na delegacia de polícia machucada, com alguma parte do seu corpo ferido, e ela chega destroçada emocionalmente, ela chega destroçada psicologicamente, e ela vem contar que há muitos anos
às vezes, ela vem sendo estuprada na sua vontade, no seu desejo enquanto pessoa, porque ela tem que manter relações sexuais à força. Ela é obrigada a servir o seu companheiro como se fosse uma escrava, um objeto. Houve um caso de uns 2 anos atrás, algum tempo atrás, não me recordo, de um casal de pessoas já na terceira idade, na casa dos seus 70 e tantos, em que ela chegou à delegacia, essa mulher machucada, porque o marido dela entendia que ela era obrigada a servi-lo sexualmente porque era esposa dele. Ela não tinha opção de dizer não, de dizer, olha, eu não estou afim, eu não quero, eu não tenho desejo. Não é esse o momento, não. Olha que a gente tem escutado, que vem campanhas de carnaval, não é? Os movimentos feministas e as campanhas de violência contra a mulher dizendo sempre, não é não. Se a mulher diz não, eu não quero, não, isso tem que ser respeitado. Ela não pode ser sufocada e manipulada e chantageada para que o não dela acabe virando um sim a contragosto. Quantas vezes isso ocorre? Quantas vezes a mulher acaba indo para a prática física ou verbal de uma relação, de uma violência sexual, contra a vontade dela por conta da chantagem, por conta dela achar que se ela se submeter a uma prática sexual, seja ela qual for, a situação na vida dela vai ficar amena. Ela talvez não apanhe, talvez ela não tenha que suportar um companheiro, alguém das relações íntimas dela, de mau humor, ranzinza, metendo os pés nela porque ela não quis transar com ele. Quantas vezes nós, mulheres, jovens, adolescentes já em relacionamentos íntimos, achamos que o caminho certo a seguir é praticar sexo com a nossa companheira, o nosso companheiro, porque ele quer, ele tem uma demanda, um desejo, e se você não faz isso, você não é legal, você não está sendo uma boa companheira. A nossa relação fica ruim, o nosso companheiro, a nossa companheira acaba nos tratando mal, acaba com grosserias, acaba metendo as patas, os pés na gente, porque a gente não foi tão cheia de boa vontade na cama, na intimidade. Isso é dramático, isso é extremamente grave, isso afeta a nossa qualidade de vida, isso afeta a nossa essência como ser humano, como alguém capaz de decidir, de escolher o que quer, o que não quer, quando e como quer. Pense no oposto. Eu brincava lá no nosso primeiro encontro, por que que não tem a Lei João da Penha? Como os homens, muitas vezes, chegam presos na delegacia de polícia, porque a PM levou, porque agrediram as esposas em casa, as companheiras, as filhas, enfim, e agridem, e aí, às vezes, elas acabam indo para a legítima defesa e acabam revidando, né, apanham, às vezes revidam, mas em geral não, e eles dizem, tem que criar a Lei João da Penha também, porque hoje em dia só se fala no direito da mulher, porque bababá, bababá, e fazem todo um discurso como se o volume de mulheres que estão matando os homens e agredindo os homens é o volume de homens que matam as mulheres e agridem as mulheres, que violam as mulheres no seu corpo, na sua sexualidade, na sua afetividade. Notem quantas vezes os homens chegam numa delegacia e vão dizer que a mulher
coagiu, foi chantagista, subornou, usou de força para que eles as servissem sexualmente. É claro que nós havemos de ter os homens que vão usar de um certo biologismo, dizer, mas isso nem é possível de acontecer. Olha só, como é simplificado o problema da sexualidade e como a violência sexual acaba sendo algo que os homens tentam justificar. Olha só a sofisticação disso tudo a que nós fomos ensinadas a cumprir. Nós, mulheres, temos que ser submissas aos nossos maridos. Nós, jovens, temos que ser submissas aos nossos companheiros e companheiras. Ele tem o direito de usar do nosso corpo. Será que não passou do tempo de nós pensarmos o nosso corpo como tão importante de ser cuidado quanto a nossa psique, a nossa mente, em todas as suas instâncias, que nós, mulheres, precisamos ser reconhecidas como seres integrais, corpo, alma, mente, um todo. Pense nisso. Parem para pensar, para conversar, para discutir com suas conhecidas, amigas, aonde você está sobre a questão da violência sexual, e vocês talvez se surpreendam com o tanto de testemunho, com o tanto de mulher que há de trazer a sua própria experiência como alguém que já foi muitas e muitas e muitas vezes violada na sua vontade, nos seus direitos. Não é assim? E aí, nós acabamos por chegar na violência psicológica. Ora só, se falar de violência sexual parece que já é o ó do borogodó do bicho de sete cabeças, de tão grande que é esse assunto, imagina só quando nós partimos então para a violência psicológica. Aí nós sentimos todo o peso dos milênios de patriarcalismo estrutural da nossa sociedade. Nós sentimos todo o peso da formação religiosa, da formação que recebemos nas famílias, da formação que nós recebemos vida fora. Note que eu não estou falando de uma religião, eu não estou falando de um valor moral de uma religião. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que dentro das muitas maneiras de nós construirmos na sociedade as nossas crenças, os nossos valores morais, as muitas religiões, e aí vocês podem fazer uma tripa, tem essa, tem aquela outra, aquela outra, aquela outra, aquela outra, e vocês vão perceber que na moralidade social, na moralidade religiosa em geral, existe um certo fio condutor que lida com os homens de uma determinada forma e que lida com a mulher de outra determinada forma. E por que que isso é tão importante quando nós falamos de violência contra a mulher? Talvez logo de cara você possa lembrar de um ditado que eu escutei muito a minha vida inteira, e você talvez tenha escutado muito também a vida inteira, de que a mulher é o vaso frágil, a mulher é o sexo frágil, a mulher é delicada, mais sensível. O homem é mais forte, o homem é mais racional, o homem ele pensa de uma maneira mais direta, mais lógica, e a mulher é muito emocional. Notem que todas essas formas de se lidar com o que é feminino, o que é masculino, acaba influenciando a forma como a gente se relaciona entre nós mulheres e nós mulheres com os homens.
Isso acaba influenciando também a forma como nós criamos os nossos meninos e as nossas meninas. A forma como nós ensinamos o respeito entre nós e o valor que nós temos como seres humanos. Nós, mulheres, precisamos dos homens para criarmos uma sociedade justa e humana. E eles, homens, precisam de nós, mulheres, para nós criarmos uma sociedade justa e humana. Essa maneira de perceber o feminino e o masculino, ao mesmo tempo como diferentes, diversos, mas como companheiros na construção da igualdade da humanidade, mas não aquela igualdade que somos todos iguais perante a lei. Eu falo aqui no nível da equidade. Nós somos diferentes, mas nós precisamos ser iguais enquanto parceiros na construção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade que não aceite nenhuma forma de violência e nenhum dos seus modelos. Nenhuma forma de violência. É não, é basta, é o chega, é aquele símbolo da mãozinha da mulher dizendo basta, chega de violência contra a mulher. E aí, dito isso, nós entramos na violência psicológica. A violência psicológica é aquela que causa qualquer dano no emocional, que diminui a autoestima da mulher, que prejudica, que perturba o seu pleno desenvolvimento, que degrade, que controle as suas ações, comportamentos, suas crenças, suas decisões. E isso tudo através do quê? De ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, quer dizer, aquela perseguição rotineira, regular, o insulto, a chantagem, a ridicularização, a exploração, a limitação no seu direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Percebam que nessa forma de se ter uma visada sobre a violência psicológica, entra praticamente a vida da maioria das mulheres. Infelizmente, mas muito infelizmente, mesmo no meio de muita mulher que é profissional esclarecida, que tem graduação, que estuda, que tem uma postura de autoempoderamento, no meio de partidos, de práticas políticas mais progressistas, ligada a direitos. Ainda assim, isso tudo acontece. Por quê? Por que que a mulher ainda se deixa humilhar, manipular, conduzir, se deixa diminuir, se deixa constranger e se sente prejudicada na sua autoestima, mesmo ela tendo um conhecimento de muito da lei? Uma coisa é nós termos uma ideia de que a mulher ela é vítima desse tipo de violência se ela é uma coitadinha que nunca estudou, que nunca teve acesso a nenhuma informação, se ela não sabe nada, ninguém nunca chegou para ela para dizer, olha, isso aí é errado, tu não tens que aceitar nada disso. Isso ocorre muito, bastante. E como é que a gente, então, justifica, como é que a gente, então, compreende e analisa quando toda essa violência psicológica está acontecendo no meio de pessoas que têm as informações? O que que ocorre, então?
Por que que mesmo as pessoas que têm informações e que talvez jamais devessem permitir que tais práticas sucedessem em suas vidas, acabam tolerando tudo isso, acabam deixando que isso aconteça em suas vidas, e elas custam a se perceberem, custam a dar um basta quando dão na violência que vem sofrendo. E nesse íntere, enquanto a banda vai passando, vai tocando, ela vai ficando doente. Às vezes a mulher deprime, às vezes a mulher desenvolve quadros de ansiedade crônicos, de pânico, e várias outras fobias, fica limitada para exercer as suas atividades, seja no trabalho, seja na vida cotidiana, seja na academia, nos estudos, deixa de ter lazer, deixa de ter vontade de fazer praticamente tudo e vai se abandonando vida fora. Ela deixa de ser alegre, ela deixa de cuidar do corpo dela, de ter um interesse no corpo dela, ela deixa de se encontrar com as amigas, ela deixa de fazer qualquer coisa que antes ela tinha prazer. E às vezes ela não sabe nem dizer o que que aconteceu nesse caminho, o que que aconteceu nessa caminhada da vida dela, em que ela simplesmente se jogou para as cordas, como a gente diz no ditado. Ela se jogou para os cantos, para as traças, e ela não sabe por que que a vida dela não é mais legal. A vida dela se tornou uma vida triste, embora às vezes ela tenha o dinheiro para pagar as contas, ela tenha acesso aos serviços que ela precisa, ela consegue ter dinheiro para comprar, ela consegue ter roupa, carro, ela tem tudo, mas ela não consegue diagnosticar a violência psicológica que ela sofre entre as quatro paredes da vida dela. E ela não tem coragem para contar para ninguém, porque ela tem vergonha e ela tem medo do julgamento, principalmente daqueles que a conhecem. Ela tem medo do julgamento das pessoas que deveriam, em primeiro lugar, serem as que a acolheriam nesse sofrimento. Ela tem medo de chegar numa delegacia, de chegar diante de policiais e contar que ela estudou ou que ela tem algum esclarecimento das coisas da lei, mas ela está sendo vítima. E ela acaba suportando tudo isso porque ela vai ser julgada. Ela vai ser julgada. Então ela silencia e então ela adoece. Olha aqui, esse quadro, ele é fresquinho. Esse quadro, ele foi publicado agora, de fevereiro para março de 2023, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, numa pesquisa que tem o título ali embaixo, que é Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil. Eu recomendo muito a quem quiser entrar no site do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e ler todo esse material dessa pesquisa chamada Visível e Invisível, a vitimização de mulheres do Brasil. As informações são quentes, saídas do forno, e mostram, dentro desse tema desse nosso encontro, que é da percepção da violência, a relação. Podem notar, aqui no quadro, a pergunta dessa tabela é assim: você viu alguma dessas situações acontecendo no seu bairro ou comunidade? Aí, bem em cima, diz assim: viu algumas dessas situações, está escrito em negrito ali, bem forte. E lá embaixo, no quadro, não viu nenhuma dessas situações. O que vocês vão perceber, olhando esse quadro, que as perguntas todas são assim: se você viu,
Meninas, moças, mulheres, né, que moram aí no teu bairro, na tua rua, se você viu elas sendo agredidas por pai, padrasto, irmão, tio, cunhado, avô, pergunta se você viu maridos, companheiros, namorados, ex-maridos agredindo essas mulheres e meninas. Pergunta se viram ameaças, se viram xingamentos, se viram elas sendo abordadas de forma desrespeitosa, quando elas passavam, recebendo cantadas, ouvindo ofensas e etc. Você vai notar, e isso a gente vai explorar ainda nesse encontro, mas mais adiante no próximo encontro, que é maior o índice de pessoas que responderam positivamente, dizendo que viram estas coisas acontecendo, em relação às que disseram que nunca viram essas coisas acontecendo, quando as pessoas que falam que viram também passaram por isso. Quando as pessoas, as mulheres, as jovens, elas já passaram e perceberam, chegaram um dado momento de suas vidas em que elas constatam que foram vítimas e ela pensa, meu Deus, mas eu estava sendo vítima de violência sexual e psicológica e eu nem sabia que eu estava sendo vítima. Era ruim, era terrível, desconfortável, me fazia sofrer, mas eu não sabia que isso era uma violência que a lei prevê. Ou violências físicas que não deixaram marcas. Quando a mulher ela percebe que isso acontecia com ela também passa a ter um olhar, uma visada mais clara, digamos assim, sobre o que está acontecendo com as outras também. Isso fica mais fácil para ela notar se ela já passou também. Por quê? Porque, de alguma forma, a maneira dela avaliar o seu entorno mudou. A maneira dela saber que está acontecendo alguma coisa errada, e esse errado é um crime, não é um errado qualquer, não é um errado pouca coisa. Ela nota-se. E isso muda a atitude dela com relação às outras pessoas. Abre-se um pouco mais de empatia nas relações entre as mulheres, as jovens, e entre os homens que são sensíveis a essas causas, que são causas seríssimas dentro da nossa sociedade. Outra forma de perceber essas mesmas coisas, então. Aqui, esse quadro, que tem uma série de gráficos em alaranjado e em roxo, mostram de uma maneira assim mais fácil do que o quadro anterior para perceber. O quadrinho que está em laranja é as vítimas de violência ou agressão, e a que está em roxo não foram vítimas de violência ou agressão. Então, assim, as mulheres que foram vítimas de alguma violência, de alguma agressão, elas vão responder de forma positiva muito mais, mas muito mais, de uma forma muito séria, o que está acontecendo em volta delas mesmas. Quem já foi vítima consegue perceber quem é vítima. Quem já foi vítima de agressão, de violência psicológica, sexual, física, quem já foi vítima de abuso, de muitas outras formas, acaba conseguindo enxergar com uma outra lupa o que está acontecendo no seu entorno. E ela acaba se tornando mais empática. Isso é muito importante, e por isso, né, para finalizar esse nosso encontro, nós precisamos, então, lembrar que quando a gente fala em percepção da violência, a empatia, a sororidade, essa coisa de nós darmos as mãos umas às outras, nós, mulheres, sermos nós mesmas
né? Mulheres que ajudam as outras mulheres a se levantarem, a se colocarem de pé e que trilhem o seu próprio percurso de empoderamento, de autodeterminação, de autopreservação. Nós precisamos estimular as práticas de conversas, de reflexões, de encorajamento no nosso meio, em todos os lugares aonde nós colocamos os nossos pés. Isso faz toda a diferença. Uma mulher saber que tem outra mulher, outra colega, outra amiga, outra familiar, outra parente, mãe, filha, prima, tia, avó, que a ouve, que a encoraja, que segura a mão dela, faz toda a diferença. Isso salva vidas no corpo, na alma, salva vidas na dignidade de existir. E eu encerro então deixando aqui o meu beijo mais uma vez, agradecendo a tua escuta, a tua participação, a tua reflexão e mais uma vez enaltecendo a importância dessa plataforma chamada Escola de Mulheres, viabilizada pela deputada Luciane Carminati. Esse lugar é muito importante para nós, é um lugar para que a gente se agregue, a gente condense as nossas demandas, a gente reflita e a gente construa um mundo melhor para toda a nossa sociedade e para os dias que virão. Um beijo no coração, até o próximo encontro, que será então o nosso último encontro. Até lá.